Bom, gente, eu vou mostrar aqui um equipamento, principalmente, na verdade o pessoal usa para nebulizar, matar detetização, pulverizar frutíferas, né, coisas mais altas, ele é utilizado. Mas assim, principalmente em pastagem, né, pastagem, quando você vai passar herbicida, né, para herbicida seletiva, normalmente a área é grande. Então, se não for tratorizada, se fosse em serviço manual, é muito difícil, porque não rende, não rende. Às vezes tem aquelas moitas, mancha, às vezes tem uma torceira maior e acaba assim demorando muito tempo, né? Então eu vou mostrar um equipamento aqui que está sendo muito útil. Só que assim, na realidade, quando a gente procura, né, até na internet, informação, às vezes aparece dados técnicos, dizendo que alcança 12 metros, 14 metros, a utilização, como é que abastece, como é que funciona, aí mostra funcionando com aceleração maior, né, e mostra assim, o tanto que funciona. Só que na prática, realmente fazendo, não vou mostrar, mas eu vou falar exatamente quais são as vantagens e suas desvantagens, né? Mas, de qualquer forma, ele é muito útil. Ó, equipamento é um atomizador costal motorizado. Ó, esse aqui, né? Então, tem um braço que a gente segura aqui, né? Para poder usar. Ele vai nas costas. Ó. Esse apoio para as costas, ele é muito anatômico, ele é muito confortável. Isso aqui. Tanque de reservatório líquido ou sólido, combustível. A questão de como é que funciona, como é que liga, é o que o pessoal mostra muito. Para falar a verdade, para quem quer usar na prática, é o de menos. Outro dia eu estava fazendo, na verdade assim, vários serviços com ele. Outro dia eu fiz um serviço numa área boa, e até filmar, mas acabou não conseguindo, porque a gente está concentrado no serviço, e quando fica filmando, demora. Você tem que lavar a mão, trazer, tem que levar o celular, continua, não sei o quê, e realmente às vezes você está com o objetivo de fazer o serviço rápido, né? Então acaba não conseguindo, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível, que eu já utilizei em várias situações, né? Bom, primeira coisa, a mais importante, normalmente o pessoal vê alcance, né? Vertical para cima, horizontal, lateral, e fala 12 metros, 13 metros, 14 metros. Bom, pode até ser que se você acelerar a máquina, ficar parado e virar para um lado, sem vento, obviamente, atinja essa distância. Só que na prática, você não vai trabalhar com a máquina acelerado, digamos, quase no máximo, e estaria parado. O serviço é diferente. Você vai estar com a máquina trabalhando um pouco mais suave e você está andando. E quando você anda, você não atinge 12 metros, 14 metros, 10 metros para cada lado, porque você tem a sua passada. Então, aqueles cálculos, quando está na escola, né, da física, né, que tem assim, fator vento, a velocidade que você anda, a passada, essas coisas, seria mais ou menos assim, se fosse pensar para ter um resultado, né? Experiência própria. Quando a gente está andando, como você está mudando o seu ponto, a velocidade que o líquido herbicida, no caso, né, ele é aplicado não pela força da bomba, igual outros pulverizadores, né, que tem a pressão da bomba ou uma câmara compressora que faz a pressão e sai o líquido. Nesse caso é diferente, o líquido vem, né, tem uma bomba que aciona um pouquinho, mas assim, o líquido só vem no bico, ali na ponta onde a gente segura, e o que faz jogar longe é o vento. Então tem um sistema de ventilação. E andando, mais ou menos, né? A gente tem que comparar sempre com o pulverizador costal, porque ele também é um costal, embora que é motorizado, né? Costal atinge uma faixa muito pequena. Então você vai fazer uma grande área, é demorado e se perde muito, acaba ficando muitas manchas sem passar, porque justamente o raio é menor. E quando tem aquelas moitas maiores, né, que tem uma cobertura de ervas daninhas maior, você às vezes quer penetrar o herbicida e não consegue. Ou se tem altura, como é que você vai aplicar por cima? Então você fica perdendo tempo tentando fazer da melhor forma possível. Esse não. Mirou, mesmo
não muito acelerado, né? Trabalhar assim confortável. Mirou, ele vai e faz uma cobertura muito boa. Só que andando em linha reta, de preferência que faça marcações com algum sinalizador de varinha, com uma sacolinha, né? Quanto mais tiver, melhor. Distância, depende da distância que a pessoa vai cobrir. Primeiro tenta andar naquela linha. A gente consegue, para ser eficiente em 90%, para os dois lados, algo em torno de 3 metros. 3, 4 metros já é puxado. 3 metros, 3 metros e meio para cada lado você consegue. Porque quando você está andando, quando você jogou para o lado direito, né, você já deu algumas passadas. Quando voltou no lado esquerdo, o jato não dá conta de chegar naquela distância anunciada. Né? Então, tem esse fator que é importante. Então, você andando numa certa velocidade, você consegue jogar direita, esquerda, frente, direita, esquerda, frente, andando continuamente, no máximo 3 metros, 3 metros e meio. Então, com sorte, 4 metros. Então, mesmo assim, comparado com costal manual, a rentabilidade é muito grande, né? Você consegue levar uma faixa de 6, 7, 8 metros, dependendo. Mas isso são dados reais. Porque se basear no que o pessoal mostra normalmente como demonstração, você acha que dá uma impressão que você consegue levar 12 metros para cá e 12 metros para cá. Não consegue porque você não está parado, porque você está andando. Conforme você anda, você tem que reduzir o raio. Porque conforme você anda, antes do líquido chegar, você já deu 3, 4, 5 passos para frente. Outra coisa, ele é um equipamento, como tem essa, né, a parte de motor, combustível e a parte de reservatório, ele é relativamente alto, né? Então aqui, ó, em palmas, né, só para ter uma ideia, ó, 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos e pouquinho de altura. E o líquido vai aqui em cima. Aqui tem um local para poder pegar. Quando você pega, como ele é alto, ele não tem um equilíbrio que se fique na sua mão. Ele tem a tendência de entortar para lá e para cá. E tem um braço comprido. Então, na hora que a gente carrega ele é relativamente desengonçado. E quando o líquido está aqui em cima, piora um pouquinho, que a parte de cima ele tomba. Então, o que acontece? Essa parte seria parte negativa, mas acho que não tem outra forma pelo o formato do aparelho, né? Mas a gente tem que se adaptar, porque ele dá rendimento. Uma das coisas, se você vai aplicar numa área pequena, sei lá, 2.000 metros, alguma coisa, você consegue trabalhar sozinho. Mas quando você vai para meio hectare, 1 hectare, 2 hectares, para ter o rendimento ideal é pelo menos 2 pessoas. E depende de sua fonte de abastecimento da água. Onde é que você vai pegar água? Porque nem sempre, quando você está numa pastagem, tem água perto. Tá? Às vezes a água está longe. Talvez se é na pastagem, muitas vezes tem que ir com uma carroça carregado com água, tantos litros de água em cima, para poder utilizar. Ou, às vezes, tem um riozinho, um lagozinho, um poço, um barreiro próximo, que você consegue captar. Então, essa questão da fonte de água, como que a água chega, essa logística de como chega a água, é o fator determinante para você conseguir maior rendimento, para terminar o serviço rápido. Aí nisso, o que acontece? Como, nesse caso, é 12 litros essa capacidade, tem um raio grande de alcance, obviamente gasta mais líquido. Então, você tem que estar constantemente aplicando, abastecendo. Se você depender de você parar a máquina para levar, para trazer e abastecer, a maior parte do seu tempo não é na aplicação, é nessa logística de abastecer a máquina. Então, tem que ter 2 pessoas se quer um rendimento bom. Enquanto está aplicando, outro já prepara num regador, numa vasilha, qualquer coisa, a água já com herbicida e já traz no local. A máquina parou, se descarrega imediatamente. Onde parou, descarrega e abastece. Com 2 pessoas, ele ajuda, põe nas costas primeiro e pode ligar nas costas. Então, a pessoa ajuda a levantar e colocar nas costas, porque a máquina pesa 11 kg, 11,5 kg, né? Mais 1 litro, 12 kg, e mais 12 tá, vai para 24, 25 kg. Ele é desengonçado. Depois que está nas costas, ele é bem anatômico. Então, o que eu faço? Quando eu estou sozinho, trabalhando com ele sozinho, sem ninguém me ajudar, na maioria das vezes estou sozinho, eu levo um banquinho normal de sentar, né? E eu coloco, às vezes tem aqueles morrinho
natural na terra, às vezes tem aquele marca de grade que passou, qualquer coisinha que eleve já 5 centímetros, 7 centímetros, já ajuda. Então, quer dizer, quero dizer, o relevo tem um buraquinho, outro tem uma pequena elevação, eu coloco o banquinho em cima da elevação, né? Mas o banco é o fator principal da altura, né? Eu coloco a máquina direto, que nem está aqui, por exemplo, é como se o banquinho estivesse aqui. Eu coloco a máquina aqui, abasteço, aí eu ligo primeiro para depois botar nas costas. Eu abaixo um pouquinho e apoio essa faixa, apoio certinho nas costas, né? E levanto. Porque eu já fiz isso sem o banquinho no começo, né? Abastecia e levantava do chão. Consegue colocar, mas é uma dificuldade, chega a ser um sofrimento, porque a máquina vira de um lado, escapa, nem se bate mal na aceleração, desliga, acontece um monte de coisa desse tipo. Então, a melhor solução é você ter algum apoio ou tem alguém que ajude a segurar e faça com que acomode primeiro nas costas. 2 hectares e 200 e 300, né? Com 2 pessoas, num ritmo tranquilo, se começando 7 horas, vai até 11 horas, depois pega 1 hora, 1h30, vai até 4h30, 5 horas, 2 hectares e 200 e 300, tranquilo, consegue fazer em 2 dias. 2 dias. Então, já tive outras áreas que fiz, mas agora recentemente fiz uma área de exatamente 2.200, 2.300, passando herbicida geral. Herbicida contra a folha larga, né? E por um dia teve um rapaz me ajudando, o resto fiz sozinho. Então quando eu faço sozinho, eu pego só uma parte do dia para fazer, porque tem outro serviço para fazer. Então não dá para ficar lá no meio do mato o dia inteiro, né? Mas se 2 pessoas pegar e fizer direto, até 1 dia e meio consegue, mais ou menos 2 hectares e pouquinho. Então tem um rendimento bom. Bom, então não é porque tem assim alguns detalhes que seja desfavorável falar que a máquina tipo não presta ou uma coisa parecida. Não, o rendimento, que é o fator principal nesse caso, ele é muito bom. Então, veja bem, se as máquinas funcionar mais ou menos igual, dependente da marca, o importante é esse tipo de trabalho. Como que se vai fazer o trabalho? Então, o fato de o pessoal perguntar, né? Ah, gasta mais combustível, menos combustível, que máquina que é melhor, que modelo que é melhor, isso aqui diz que vai 12, outro vai 14. Na prática, utilizando, isso faz pouca diferença. A diferença é realmente saber a faixa que você vai fazer andando, né? Andando, situações que você pega arbustos grandes, manchas grandes, né? Então essa cobertura é importante. E como a faixa fecha quando você está andando, obviamente o equipamento que faz 12, o 14, o 13, o 10, dá praticamente na mesma, que você vai cobrir mais ou menos 6, 7, 8 metros por causa da sua velocidade que você quer fazer o serviço. Ah, mais uma coisa, né? Se utiliza esse reservatório, mas nesse caso desse equipamento, é relativamente fácil. Mas ainda não utilizei, mas quando for utilizar eu vou levar na oficina especializada, revenda, para ele me trocar, porque aqui interno tem uma peça, tá dentro do reservatório, né? Que é para utilizar para coisa sólida. Então você quer fazer uma adubação, NPK, ureia, ou quer aplicar sementear, né? Plantar semente de capim, principalmente as peletizadas, né? Porque fica mais assim, mais granuladinho, fica fácil. Então ele joga da mesma forma. Então, nesse caso desse equipamento, não utilizei ainda, mas se eu for utilizar, eu vou fazer esse tipo de serviço na autorizada. Como eu disse, né? Tem maneira como é que liga, puxador, combustível para misturar, tem a mangueirinha de regulagem, outra regulagem ali, tal, mas isso é o de menos, todos têm, todos funcionam e é uma questão de se adaptar à maneira que você quer fazer. Mas essa questão do rendimento, pouco a gente fala, na prática, quando você está utilizando, o que acontece? Aqui é uma área em frente à minha casa, onde eu moro, né, aqui. Aquelas manchas mais amareladinhas que tá, justamente eu bati herbicida folha larga, agora questão de uns 20 dias, né? Com esse atomizador. Rende bem. Só que eu não passei geral.
Eu só apliquei onde tinha maior concentração, umas manchas maiores. Então, depois que você aplica, obviamente, onde você não aplicou, que você achou que não estava tão grande, você vê ele crescendo um pouquinho mais, né? Mas é um aspecto psicológico. Mas, como eu estou perto, eu fiz sozinho o serviço, que eu abasteço aqui, eu pego um carrinho de mão, um banquinho, conforme eu vou andando por fundo, eu vou fazendo, né? Nessa parte, nesse trecho, são 2 piquetes, tem 4 hectares, eu fiz em questão de 2 dias. 2 dias, mas sozinho, somente pegando as manchas.